Vamos lá. Vamos lá. O que a gente tem aí? Julgamento histórico, reafirmação do Pacto Democrático. É isso aí. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no horário de Brasília, o julgamento da ação penal 2668, que tem como réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 ex-integrantes do governo dele. Eles compõem o chamado núcleo crucial dos acusados pela Procuradoria-Geral da República. O julgamento será presencial e estão reservadas 8 sessões em 5 datas. Primeira delas, amanhã, com 2 sessões, uma primeira de manhã das 9 ao meio-dia e depois volta à tarde das 2 da tarde até às 7 horas da noite. Na quarta-feira tem sessão de novo, mas só no período da manhã, das 9 ao meio-dia. Na semana que vem, aí sim, sessões 2 vezes na terça-feira, no dia 9, das 9 ao meio-dia e das 2 da tarde até às 7 horas da noite. Na quarta-feira, uma única sessão, no período da manhã, das 9 ao meio-dia, e na sexta-feira já reservados os períodos da manhã e também da tarde, da 9 ao meio-dia, e depois das 2 da tarde até às 7 da noite. Bom, para efeitos históricos, a gente precisa lembrar quem são as pessoas, além de Jair Bolsonaro. E depois aqui eu quero dizer o que esse julgamento significa para o Brasil. Vamos lá. Além de Bolsonaro, integram o grupo o deputado federal Alexandre Ramagem, o almirante Almir Garnier dos Santos, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o general da Reserva Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e o general da Reserva Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. E os crimes, Volhos Benes? Eles respondem pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. No caso de Alexandre Ramagem, a parte da denúncia sobre fatos ocorridos após sua diplomação como deputado federal em dezembro de 2022 está suspensa até o término do mandato parlamentar dele. Além desses réus, o esquema investigado envolve outros 24 acusados organizados em outros 3 núcleos distintos de atuação. Exatamente. E há uma sequência, que é o quê? Como é que vai ser o julgamento? Vai lá. Alexandre de Moraes apresenta o relatório, né? Ele é o relator. Depois a PGR e as defesas terão nesta ordem e sucessivamente prazo de 1 hora para apresentar seus argumentos. O tempo pode ser prorrogado pelo presidente da turma. Encerrados os debates, o tribunal delibera com a apresentação dos votos dos ministros. A decisão de condenação ou absolvição é por maioria da turma. No caso, pelo menos 3 ministros. Além de Moraes, fazem parte do colegiado os ministros Luiz Fux, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que é o presidente do colegiado. Presta atenção aqui, uma coisa fundamental. Desde a redemocratização, a grande data do Brasil é a promulgação da Constituição. Constituição de 1988. Fez-se a Constituinte e nós dissemos como país na Constituição o que a gente queria ser, o que a gente quer ser. A Constituição de nenhum país nunca é um documento concluído no seguinte sentido: pronto, realizamos tudo que está aqui. Algumas coisas sim, outras coisas são o que a gente chama, atenção para o palavrão, vai bem? Ô Arthur, sim, um desiderato, um desejo, um ponto de chegada, algo que a gente quer. E nós temos uma das constituições, do ponto de vista das liberdades públicas, do ponto de vista das garantias individuais, uma das constituições mais avançadas do mundo. Então nós tivemos esse grande momento, que foi a promulgação da Constituição. E vivemos o período mais longevo da República, de democracia.
Eu digo da República, porque o Império não era uma democracia. O período mais longevo da democracia é este que vivemos. E que o Bolsonaro tentou interromper. E eles sabem disso. Ô, meninos, quantas foram as crises de 88, ou desde a redemocratização até agora? Sim. Nós tivemos impeachment de presidente, 2. Um justo, outro não. Mas não interessa. Para o que eu estou falando. Houve o impeachment e o país não teve ameaça de golpe. 3 ex-presidentes presos. 3 ex-presidentes presos. O Lula, condenado sem prova. Michel Temer, preso ilegalmente 2 vezes. E o Collor, a meu ver, legalmente, agora em prisão domiciliar. Sem ameaça de golpe. Lula condenado, foi para a cadeia. Passou lá 580 dias. Recorreu à justiça. Dilma afastada, não houve a menor menção de crise institucional. Ameaça de nenhuma natureza. Houve? Não. Eu sempre digo, meninos, que nos meus 44 anos, nos meus 64 anos, recém-feitos, eu não imaginei chegar a essa altura da vida tendo de defender a democracia. Ó, vai bem. Democracia eu defendia os valores básicos da democracia quando eu era aquele moleque barbudo. Sim. Põe aí, o Augustão. Quando eu era aquele moleque barbudo, estudante, de barba e bolsa, e encontro estudantil, com 17, 18 anos. Com 16, que eu tô com os óculos, fundo de garrafa, assim. Estamos vendo. Uma barba que eu pergunto, pra que tanta barba, meu Deus? Pergunta meu coração. Aí, ó. Você acha? Aí sim, eu defendi a democracia. Por que eu tenho que defender a democracia hoje? Com 64 anos. Ué, Reinaldo, mas não tem que defender sempre? Tem que defender sempre. A questão é, como é que eu chego aos 64 e vejo a democracia ameaçada de novo no Brasil? Como aconteceu no governo Jair Bolsonaro. Nós estamos passando por um momento histórico, porque ao julgar os golpistas, nós estamos reiterando e renovando o nosso pacto com a democracia. E há uma questão histórica fundamental. Pela primeira vez, golpistas serão punidos no Brasil. Quem acompanha pelo rádio não vê que eu exibo um livro, Utopia Autoritária Brasileira, do professor Carlos Fico, que deu uma entrevista magistral ao Reconversa, demonstrando o nosso histórico de golpes. Isso aqui, aí, todo lidinho, hein? Depois já falei da importância desses negócios. O nosso histórico de golpes. E como os golpistas sempre ficaram impunes, valeu bem. Sempre ficaram impunes, Arthur. E não será assim dessa vez. Inclusive militares que se envolveram com o golpe. Nós estamos renovando o nosso pacto com a democracia. E há aqueles que querem sabotar essa renovação, que querem sabotar esse momento. E nós não podemos
permitir que isso aconteça. Claro, cada um se manifesta segundo o seu gosto, segundo as suas escolhas. Eu só tenho uma: a democracia. Eu recebi um prêmio de jornalismo na quinta-feira. Fiz um discurso com essa voz espetacular que vocês ouvem. E eu disse ali o que é uma verdade profunda da minha vida, da minha experiência. As opiniões variam ao longo do tempo, a minha também. Não, tudo bem. Agora há uma coisa que eu não tolero. Eu não tolero fascistas. Eu não tolero aqueles que querem se impor pela violência. Eu não tolero aqueles que querem destruir o outro porque simplesmente o outro é o outro. Obviamente, onde essa gente estiver, eu estarei do outro lado. Porque a democracia não é um extremo da luta política. A democracia há de ser, segundo os meus valores, um ponto de chegada. E é por isso que esse julgamento é histórico. E é por isso que os golpistas vão pagar por aquilo que fizeram. É isso.